Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Se você é de São Paulo ou já visitou a cidade alguma vez, com certeza conhece o famoso Bairro Liberdade, né? São Paulo é local com a maior comunidade japonesa fora do Japão no mundo e o Liberdade é famoso justamente por ser o bairro japonês na região. Mas você sabia que nem sempre foi assim? Muito antes da comunidade japonesa chegar ao local, o bairro abrigava um enorme cemitério de escravizados e pessoas que a cidade preferia esquecer, sendo que até hoje há corpos enterrados por lá. Não é nenhum exagero falar que quando você caminha pelo Liberdade, você também caminha por várias pessoas enterradas no local. Emília Ribeiro, integrante da Associação dos Amigos da Capela dos Aflitos, conta que Liberdade não é um bairro japonês. Desde aquela época, o bairro era periferia e tudo que o Império não queria empurrava para cá. E aqui surgiu o primeiro cemitério público para os negros, indígenas, escravizados e os condenados à forca, inclusive. Bem entender melhor essa história. Muito antes dos imigrantes orientais ou de qualquer outra pessoa chegar ao local, por lá se estabelecia uma tribo indígena. Infelizmente, assim como aconteceu em todo o território brasileiro, a maior parte da história dessa tribo acabou sendo apagada. O que nós sabemos é que esta era a tribo do cacique Caiube, que, após a chegada dos portugueses, acabou sendo obrigado a se converter, sendo batizado com o nome de João. A história dos negros na região ficou marcada entre os séculos XVIII e XIX, deixando inclusive monumentos físicos. O que acontece é que, nesse período, o projeto urbano local era todo voltado para o norte, sendo que o sul era visto como um quarto de despejo. É justamente essa região que hoje corresponde ao bairro da Liberdade. Bem no local, onde hoje fica a Praça da Liberdade, no passado era o Campo da Forca. O qual, pelo nome, você já imagina exatamente o que acontecia por ali, né? Entre 1765 e 1874, várias execuções foram feitas ali, praticamente em praça pública. Estes enforcamentos eram sempre voltados a negros, escravos, indígenas e a população pobre local. Outro nome popular para o local era Largo do Pelourinho, que, conforme explica o professor Wesley Vieira, aos fundos da Sé, tínhamos Pelourinho, forca e cemitério. o Pelourinho de São Paulo mudou de lugar algumas vezes, assim como a forca, e eles eram bastante vandalizados. Vandalizar aqui a gente entende como um processo, uma manifestação de resistência dos povos negros e indígenas contra aqueles aparatos da majestade, as insígnias da metrópole na colônia. Há duas estruturas muito importantes da época que, de certo modo, continuam vivas até hoje: a Capela dos Aflitos e o Cemitério dos Aflitos. A capela, erguida em 1779, foi dedicada a Nossa Senhora dos Aflitos, sendo que ela continua de pé até os dias de hoje. No momento, ela passa por uma reforma, sendo que a sua previsão de reabertura é ainda para esse ano de 2026. E vale lembrar que o fato dela continuar aberta não é por nenhuma bondade do sistema imobiliário, não, mas sim pela força que ela já tem do culto a Chaguinhas. Já já você vai entender quem foi o Chaguinhas e como é, por causa dele, que o bairro se chama Liberdade. Já o Cemitério dos Aflitos, como foi inaugurado 4 anos antes da capela, em 1775, só pôde ser consagrado em 1779. Claro, isso não impediu que nestes 4 anos várias e várias pessoas fossem enterradas ali, sendo a maioria deles negros e indígenas escravizados que eram condenados à forca. Aqui vale um detalhe, pois apesar da escravidão de indígenas, teoricamente, ser proibida na época, ainda assim, durante os primeiros séculos da colonização, grande parte da mão de obra escravizada em São Paulo era indígena. Conforme estudos do professor Wesley Vieira, por serem próximas uma da outra, a pessoa que era condenada à morte acabava dormindo na própria Capela dos Aflitos, para que assim ela já acordasse na manhã seguinte e aí fosse diretamente para a forca. Ao som do primeiro sino da capela, a pessoa era levada à forca. No segundo sino, ela era enterrada no Cemitério dos Aflitos. Lembranças muito tristes, né? O cemitério acabou sendo desativado em 1858, no mesmo ano em que o próprio bairro da Liberdade começou a passar por grandes modificações urbanas. Os terrenos ao redor começaram a ser leiloados, com várias ruas sendo alargadas e abertas.
Antes de entrarmos para o século XX, o bairro era cheio de casas de operários, sendo que a maioria deles eram imigrantes italianos e portugueses. Aqui é importante citar algo. Todos esses imigrantes que chegavam ao Brasil eram, na maioria, pessoas atrás de oportunidades, querendo recomeçar a vida. O Brasil sempre foi visto como uma terra das oportunidades nesse sentido. Durante os anos 20 e 30, o bairro da Liberdade acaba se tornando um bairro de lugares baratos para locação, abrigando em sua maioria os imigrantes. Mas e quanto aos japoneses? Bom, os primeiros que chegaram por aqui no Brasil vieram em 1908, sendo que só 4 anos depois eles passaram a ocupar um lugarzinho no Liberdade. Com o tempo, o bairro começou a cada vez mais assumir essa cara oriental, principalmente pela própria estrutura local. Quer ver, por exemplo? Várias lojas de produtos japoneses começaram a ser abertas, além de até mesmo filmes japoneses passando a ser exibidos no Cine Niterói, isso aí por volta dos anos 50. Aos poucos, a colônia japonesa foi crescendo no local e, mais do que apenas lojinhas, começou a se instalar por ali desde escolas destinadas exclusivamente a filhos de imigrantes, até mesmo o jornal São Paulo Shimbun, um jornal totalmente em japonês. Contudo, o bairro só passou a ser japonês mesmo por volta dos anos 70, conforme explica Wesley Vieira. O bairro se torna japonês a partir da década de 70 por conta do grande número de japoneses aqui existentes e também por um concurso de decoração de bairro em que os orientais colocaram uma iluminação que lembra as panteras japonesas. A ideia da prefeitura era justamente copiar Chinatown, o bairro chinês em Nova York, e criar aqui uma espécie de Little Tokyo. Toda essa decoração oriental, aliada à política cultural urbana desenvolvida pela prefeitura, acabou transformando o local numa enorme atração turística, algo que se mantém até hoje. Quase tudo que se vê por lá hoje é o mesmo que se via décadas atrás. A única exceção está com relação aos letreiros em neon, os quais, desde 2007, estão proibidos por causa da Lei da Cidade Limpa. No entanto, quem decide andar por lá hoje em dia, visitando o local, vai se deparar com uma enorme comunidade japonesa, além de também andar por um grande cemitério de centenas de anos, algo que não é do conhecimento de todos. Eu, por exemplo, não sabia. Apesar da tentativa de enterrar o passado, em 2018, parte da verdade veio à tona. Neste ano, um pequeno prédio localizado na rua Galvão Bueno, a principal via comercial do bairro da Liberdade, acabou por ser demolido indevidamente. A ideia era que fosse construído por ali um novo centro comercial, mas essa ideia logo teve de ser abandonada assim que ficou claro o que eles encontraram naquele local. Um enorme cemitério. Quem interviu na obra foi o Departamento do Patrimônio Histórico, que assim que ficou sabendo da história, correu para o local, tentando entender o que acontecia ali. Ao chegar, eles descobriram 9 ossadas, todas elas datando de mais de 200 anos atrás, e enterradas a apenas 1 metro de superfície. Toda a obra, é claro, foi interrompida na mesma hora. O terreno fica bem ao lado da já bastante deteriorada Capela da Nossa Senhora dos Aflitos, e como vimos, o antigo cemitério dos Aflitos ficava bem ao lado. Acredita-se que, ao tentarem demolir o prédio, eles acabaram esbarrando nesse cemitério. Na verdade, isso é algo que poderia ter sido evitado, porém não foi por um motivo simples. O cemitério dos Aflitos nunca passou por um ritual de dessacralização, ou seja, em vez de remover todos os corpos e ossadas do local e levá-los para algum outro cemitério, o que a prefeitura local fez foi simplesmente fingir que ele jamais existiu. O antigo cemitério apenas foi revelado em 2018 graças a uma obra indevida, ou melhor dizendo, graças à denúncia ao DPH. Do contrário, é grande a chance que, novamente, a existência dele fosse abafada. Lúcia Giuliani, a diretora da empresa de arqueologia contratada para averiguar o local, chegou a dizer que uma das ossadas foi encontrada com contas de vidro no pescoço, dedicadas a algum de religião matriz africana. Por causa disso, o terreno acabou sendo desapropriado para a criação do Memorial dos Aflitos. No entanto, até então, ele ainda não tem data para a inauguração. Além do memorial, algo que a população local também sempre pediu foi uma restauração da Capela dos Aflitos, a qual já conta com mais de 230 anos.
No final de 2025, bem quando as restaurações estavam sendo feitas, arqueólogos descobriram novos corpos enterrados no local. Dessa vez, foram encontrados 5 corpos. Eles estavam na sacristia e no banheiro, e a menos de 50 centímetros de profundidade. Por causa da descoberta, o arqueólogo Paulo Zanettini foi contratado para acompanhar todo o trabalho, sendo o responsável direto pelas escavações locais. Em comunicado, ele esclarece que o trabalho está em pleno andamento e alguns ainda podem ser achados. No chão da sacristia há um amontoado de seres humanos e precisamos reconstituir as peças desses quebra-cabeças de potenciais indivíduos. Essas descobertas de 2025, somadas às de 2018, só reforçam essa história de violência do passado, que muitos fizeram o possível para tentar esconder. Atualmente, essas amostras foram encaminhadas para análises de DNA, pois assim espera-se descobrir a quem elas pertencem, ou pelo menos a origem étnica dessas pessoas. Retornando agora ao passado, mais precisamente aos anos de 1821 e 22, é daqui que veio o nome de Liberdade para o bairro. E tudo por causa de uma única pessoa, Francisco José das Chagas, também conhecido como Chaguinhas. A história de Chaguinhas não é reconhecida oficialmente, porém, são tantos os relatos e testemunhos sobre ele que, por mais que alguns detalhes possam ter sido aumentados, é difícil imaginar que a história seja falsa. Bem, Chaguinhas era um cabo do exército, responsável por liderar uma revolta em seu batalhão. Na época, ele percebeu algo, que os soldados portugueses ganhavam muito mais que os brasileiros, sendo praticamente o dobro. Além dessa disparidade nos salários, o soldo dos soldados brasileiros também já estava atrasado em 5 anos. Ou seja, eles recebiam menos e ainda tinham de lidar como parte do pagamento atrasado. Ao lado do soldado Joaquim José Cotintiba, os dois resolveram colocar um basta nisso. Juntos, e com o auxílio de vários outros soldados, eles tomaram a cidade de Santos, saquearam alimentos, roubaram armas, sequestraram burgueses e libertaram vários presos, chegando até mesmo a fuzilar navios portugueses que estavam ancorados no porto. Dias depois, todos os envolvidos foram presos. Para os soldados que tiveram uma participação menor na revolta, acabaram conseguindo escapar com punições mais leves. Já para os líderes, não teve jeito. A pena era de morte. Chaguinha e Joaquim José foram levados até a capital, pois as ordens do governo era que a execução deles fosse a mais pública possível, para servir de exemplo contra qualquer um que ousasse se rebelar. Mas faz sentido algo assim apenas por soldados que se rebelaram pedindo um aumento de salário? Na verdade, a reivindicação era muito mais do que apenas salários. Havia um sentimento enorme de injustiça e desvalorização. Não foi apenas uma revolta por causa do dinheiro, mas sim um ato de insubordinação que desafiou diretamente as autoridades portuguesas, sendo apenas uma amostra do que ainda estaria por vir. Quando Chaguinhas saqueou armamentos e libertou presos, ele estava desafiando diretamente os seus governantes, e foi por isso que a resposta do governo foi tão rápida e também tão brutal. A sentença deles foi o enforcamento em praça pública. Conforme acontecia na época, os mortos tinham suas cabeças separadas do corpo e expostas justamente para desencorajar qualquer um que quisesse seguir o exemplo. Joaquim foi o primeiro e acabou sendo executado rapidamente. Mas, assim que chegou a vez de Chaguinhas, ninguém era capaz de prever o que estava para acontecer. Ninguém sabe exatamente quando foi a data de sua morte, somente que foi entre janeiro e maio de 1822. Desse ponto em diante, todas as fontes concordam com o que aconteceu em seguida. Bem durante a sua execução, a corda que enforcaria Chaguinhas arrebentou. Para todos os presentes, aquele era um sinal divino, um verdadeiro milagre acontecendo. Então, todos não tardaram a gritar por liberdade. Infelizmente, as autoridades não acataram o pedido da população local e logo arranjaram uma outra corda para enforcar Chaguinha. E a segunda corda, impressionantemente, também arrebentou. Nesse ponto em diante, os gritos por liberdade, liberdade, eram cada vez mais altos. Temendo uma revolta maior, em vez de tentarem enforcá-lo com uma corda normal, as autoridades mandaram buscar um laço de amarrar bois, um couro trançado, trazido diretamente do matadouro. Agora sim, dessa vez, na terceira tentativa, a corda voltou a arrebentar. Que loucura!
Por mais incrível que a história seja, todos os relatos concordam que 3 cordas arrebentaram durante a tentativa de enforcamento de Chaguinha. Dessa vez, os executores não quiseram arriscar com uma 4ª corda se arrebentando e acabaram executando Chaguinha por espancamento. A grande questão é que, teoricamente, se a legislação da época fosse respeitada, assim que a primeira corda arrebentasse, Chaguinha deveria receber o perdão. Infelizmente, ele havia incomodado tanto o governo com a sua revolta que isso acabou não ocorrendo. Após a sua morte, o seu corpo foi levado para o cemitério dos aflitos, onde supostamente está até hoje. Quem chegou a presenciar toda a cena foi o padre Diogo Antônio Feijó, que mais tarde chegou a relatar a quem ouvisse: "Eu vi com os meus próprios olhos a execução do cabo Chaguinha, que se deu antes do julgamento do pedido de clemência feito ao príncipe regente, Dom Pedro I. Ao iniciar o enforcamento, o cabo caiu porque a corda se rompeu. Como não havia corda para enforcar, usaram o laço de couro, mas o instrumento não foi capaz de sufocar com presteza. A corda novamente se partiu e o condenado ainda saiu semivivo. Já em terra, foi acabar de assassinar." Você deve estar imaginando de onde vem o nome do bairro, né? O Liberdade, gritado pela multidão, pode até não ter adiantado para salvar Chaguinha, mas acabou virando o nome do próprio bairro. De certo modo, nós podemos dizer que Chaguinha continua vivo, pois até hoje ele é cultuado como um santo no local. Apesar de não ter sido canonizado oficialmente, ele ficou mais conhecido como um santo popular e um bem popular. Pela corda que 3 vezes não funcionou, né? Então, para mim, ele já é um santo, mesmo não sendo canonizado, né? Ele já é um santo. E tudo que eu peço, vem. Bem no local onde ele foi morto, há uma cruz, inclusive, que foi erguida em sua homenagem. Cruz essa que virou local para comemorações religiosas, rezas e até mesmo peregrinações. Mesmo assim, essa cruz ainda não é o principal lugar que as pessoas vão para cultuar Chaguinha. A Capela dos Aflitos é um local de um ritual específico a todos os devotos de Chaguinha. Nesse ritual, além de realizarem orações, as pessoas também fazem pedidos por escritos, os colocam nas frestas de madeira da capela e dão 3 batidinhas na porta. Cada uma dessas batidas simboliza o rompimento de cada uma das 3 cordas a que Chaguinhas sobreviveu. Para encerrar o ritual, os fiéis acendem uma vela em homenagem a ele. Para quem se interessar em saber mais sobre a história de Chaguinha, há um documentário sobre ele disponível na internet. Ao comentar sobre como se sentiu assim que finalizou o filme, o diretor Diego Ajar disse que "eu fiquei completamente em choque. Eu saí contando para todos os meus amigos se eles sabiam que a Liberdade era um bairro negro." Atualmente, a Capela dos Aflitos está localizada na Rua dos Aflitos, sendo que sua restauração é prevista para finalizar ainda em 2026. Não apenas isso, a construção do Memorial dos Aflitos também está prevista para 2026. Por mais que os governantes tenham tentado esconder a história e simplesmente tapar o cemitério, a verdade veio à tona. Pode ter demorado centenas de anos, mas ela veio à tona. Quem passa pela Praça da Liberdade acaba não tendo a menor ideia de que já foi mesmo local do Morro da Forca, muito menos sobre a quantidade de pessoas executadas ali mesmo. O bairro da Liberdade é muito mais do que apenas um bairro turístico ou japonês. Ele é onde a história está em todos os lugares, seja em cima ou embaixo de suas ruas. São histórias assim que deveriam ser mais conhecidas por seus moradores, pois, mesmo que alguns queiram negar e esquecer o passado, de um jeito ou de outro, ele sempre nos alcança. O que achou da história? Deixe nos comentários. Nós agradecemos a sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.